Ninguém percebe quando começa, porque parece inofensivo. Parece apenas o jeito de ser. Mas existe um comportamento silencioso que impede pessoas inteligentes de crescerem por anos, às vezes pela vida inteira. Ele não faz barulho, não chama a atenção. E por isso é tão perigoso. Enquanto você repete esse padrão, você trabalha, você se esforça e sente que está sempre atrasado na própria vida. O problema não é o mundo, não é o sistema, não é a falta de oportunidade. É algo que acontece dentro da sua mente todos os dias, sem você perceber. E hoje, talvez pela primeira vez, você vai enxergar isso com clareza. Porque quando você entende esse padrão, não tem mais como fingir que não vê. E se você sair deste vídeo sem ouvir até o final, vai continuar repetindo exatamente o que te trava. Só que agora, conscientemente. Existe um padrão mental silencioso que impede pessoas inteligentes, esforçadas e cheias de potencial de avançarem. E o mais perigoso desse padrão não é a falta de capacidade. É a forma como ele se disfarça de responsabilidade, de realismo, de maturidade. Esse padrão começa quando a pessoa passa a viver apagando incêndios. Ela não constrói. Ela reage. Reage às contas. Reage às demandas. Reage às urgências do dia. Reage ao que os outros esperam dela. E com o tempo, isso vira rotina. A pessoa acorda já cansada, passa o dia resolvendo problemas que não escolheu criar e vai dormir com a sensação de que fez muito, mas não avançou nada. Esse é o ponto-chave que quase ninguém percebe. Estar ocupado não é o mesmo que estar construindo. Quem vive nesse padrão acredita que está fazendo o possível, acredita que está sendo responsável, que está sendo pé no chão, mas na prática está apenas administrando sobrevivência. E sobrevivência não gera crescimento. Sobrevivência só mantém você no mesmo nível, ou com o tempo abaixo dele. Agora presta atenção nisso, porque aqui entra a parte mais perigosa. Esse padrão não se apresenta como erro, ele se apresenta como virtude. A pessoa diz para si mesma: agora não é o momento. Preciso resolver isso antes. Quando a situação melhorar, eu penso nisso. E esses pensamentos parecem sensatos, parecem maduros, parecem inteligentes, só que eles escondem uma armadilha. O futuro sempre fica condicionado a algo externo. Sempre falta tempo, sempre falta dinheiro, sempre falta estabilidade, sempre falta segurança. E enquanto isso, os anos passam. Com o tempo, esse padrão cria uma identidade silenciosa. A pessoa não diz mais: eu estou preso num ciclo. Ela passa a pensar: minha vida é assim. Essa é a realidade. Não tem muito o que fazer. Quando isso acontece, o problema deixa de ser externo. Ele se torna interno, porque agora não é só falta de estratégia, é falta de permissão mental para crescer. Quem constrói algo sólido, seja riqueza, estabilidade ou liberdade, vive de forma oposta. Não reage o tempo todo. Planeja antes da urgência. Não espera sobrar tempo. Cria espaço. Não age apenas quando a pressão aperta. Age quando ainda há clareza. E essa diferença muda tudo, porque quem vive reagindo sempre toma decisões cansado, emocional e com medo. Quem constrói, decide com a mente fria. Existe uma pergunta silenciosa que separa esses dois grupos. Isso que eu estou fazendo agora constrói o meu futuro ou apenas resolve o presente? A maioria das pessoas nunca se faz essa pergunta. E quem nunca se questiona, repete os mesmos hábitos, repete as mesmas escolhas, repete os mesmos resultados, e depois não entende por que a vida parece travada. Existe um padrão silencioso que mantém as pessoas presas no mesmo lugar por anos, e ele não tem a ver com salário, não tem a ver com crise, e muito menos com sorte. Ele começa na forma como a pessoa reage à própria vida. Sempre que algo dá errado, ela procura um culpado externo. Sempre que se frustra, ela se distrai. Sempre que sente desconforto, ela foge. E isso cria um ciclo. A pessoa trabalha, cansa, recebe, gasta para aliviar e repete. Não porque ela é fraca, mas porque nunca parou para questionar o padrão que segue. A maioria das pessoas vive no modo reação.
reage ao trabalho, reage às contas, reage às emoções, reage aos problemas, mas quase nunca age de forma consciente. E quem vive reagindo nunca constrói, porque construção exige decisão antes da emoção, exige pensar antes de gastar, exige dizer não para si mesmo em vários momentos, exige suportar o desconforto de não ter agora para ter depois. Só que esse tipo de mentalidade não é ensinado, ela é evitada. Desde cedo, aprendemos a buscar alívio. Alívio do tédio, alívio da dor, alívio da frustração. Pouca gente aprende a sustentar pressão interna sem fugir. E é exatamente aí que está a diferença. Quem constrói algo sólido não é quem tem mais motivação, é quem aprendeu a não obedecer todos os impulsos. Enquanto muitos dizem "eu mereço", essas pessoas perguntam: isso está alinhado com quem eu quero me tornar? Enquanto muitos gastam para sentir algo agora, elas investem para não depender depois. Enquanto muitos se distraem para não pensar, elas enfrentam o silêncio. Porque no silêncio, você começa a perceber padrões. Padrões de comportamento, padrões de escolha, padrões de autossabotagem. E quando você enxerga o padrão, não dá mais para fingir que não vê. É desconfortável admitir que algumas decisões ruins não vieram da falta de opção, mas da falta de consciência. É difícil aceitar que muita coisa poderia estar diferente hoje, se certas escolhas tivessem sido feitas de outra forma. Mas essa percepção não é para te culpar, é para te libertar, porque enquanto você acha que o problema está fora, você espera. Quando entende que o problema está no padrão, você assume o controle. E assumir o controle não é fácil. Significa parar de se enganar, parar de se comparar, parar de justificar escolhas que atrasam sua própria vida. Significa trocar o discurso de vítima por uma postura de responsabilidade. E isso muda tudo. A partir daqui, não é mais sobre dinheiro. É sobre identidade. Sobre quem você está sendo todos os dias, quando ninguém está olhando. Porque riqueza começa muito antes da conta bancária. Ela começa no padrão mental que você aceita repetir. E no próximo bloco, esse padrão vai ser confrontado de forma direta. Existe um momento silencioso em que tudo começa a mudar. Não é quando o dinheiro aparece. Não é quando a oportunidade surge. Não é quando alguém te valida. É quando você percebe que continuar do mesmo jeito vai custar mais caro do que mudar. Porque manter padrões ruins cobra juros invisíveis. Eles não aparecem hoje, mas aparecem no cansaço acumulado, na frustração repetida, na sensação de estar sempre ocupado e nunca avançando. E a verdade é simples, embora desconfortável. Quem constrói uma vida diferente não espera sentir vontade, age mesmo sem motivação, decide mesmo com medo, mantém o padrão mesmo quando ninguém vê. Esse canal existe exatamente para isso, não para te empolgar por alguns minutos, mas para te lembrar toda semana do tipo de mente que constrói e do tipo de comportamento que sustenta crescimento. Se isso está fazendo sentido para você, se em algum momento você pensou, isso sou eu, então faz algo simples agora. Deixa o like nesse vídeo, não por mim, mas como um sinal para você mesmo de que esse tipo de conteúdo importa. E se inscreve no canal, porque quanto mais você se expõe a ideias que fortalecem disciplina, clareza e responsabilidade, menos espaço sobra para os padrões que te puxam para baixo. Aqui a gente não vende atalhos, a gente constrói mentalidade, e mentalidade se constrói com repetição, consciência e decisão diária. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você não ficou porque o vídeo é bonito, nem porque a edição prende. Você ficou porque, em algum nível, você sabe que isso fala com você. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar resultados, sem nunca mudar padrões. Troca de emprego, troca de planos, troca de promessas, mas não troca a forma de pensar, não troca os hábitos, não troca as decisões pequenas, que repetidas todos os dias, constroem tudo o que a vida se torna. Riqueza não começa no dinheiro. Começa na forma como você lida com o agora,
com o que você faz quando ninguém está olhando, com o que você escolhe quando não há pressão externa, com o que você repete quando o entusiasmo acaba. Toda vida que parece difícil demais é, na verdade, o resultado de muitas escolhas fáceis feitas no passado. E toda vida que parece organizada demais é o resultado de escolhas difíceis, sustentadas em silêncio. Não existe destino travado. Existe padrão mantido. A pergunta que fica não é se você é capaz de mudar, é se você está disposto a sustentar a mudança quando ela deixa de ser empolgante e começa a exigir maturidade. Porque pensar como quem constrói não é um evento, é uma identidade. E identidades não se ativam com motivação, se constroem com decisão. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixa ele morrer aqui. Leva essa reflexão para a próxima decisão simples do seu dia, para o próximo gasto, para a próxima escolha, para o próximo "depois eu faço". É aí que tudo começa a mudar. E se você quer continuar fortalecendo essa mentalidade, fica no canal. Os próximos vídeos aprofundam exatamente isso. Como sair do ciclo que prende e entrar no padrão que constrói. Porque ninguém muda a vida sem antes mudar a mente.